Kyotaro é um hemomaníaco que quer matar seus colegas, mas tudo muda quando ele mira na garota popular da classe e acaba se apaixonando por ela. Tudo começa em um dia normal de aula, enquanto Kyotaro está sozinho pensando em várias formas de eliminar seus colegas. Então, ele vê Yamada, a garota mais bonita da escola, que é a que ele mais quer eliminar. Enquanto a observa de forma estranha, Yamada percebe, mas responde com um sorriso calmo, o que o irrita ainda mais. Mais tarde, Kyotaro sai da sala, esperando almoçar em paz na biblioteca, mas encontra Yamada já devorando um lanche. Ele se esconde atrás de algumas prateleiras e a observa, se perguntando como ela consegue comer tanto e ainda ser mais bonita que a Makima. Depois de comer, Yamada começa a trabalhar em uma apresentação e percebe que esqueceu o estilete. Enquanto isso, Kyotaro pensa em emprestar seu estilete, mas se pergunta se ela vai achá-lo um esquisito por carregá-lo sempre. No fim, ele dá o estilete a ela e, após um agradecimento, o virgem volta para a segurança das prateleiras, animado por ela estar usando. Minutos depois, Yamada se despede e sai correndo, então Kyotaro tenta recuperar seu estilete. Mas uma amiga de Yamada, Chihiro, a para perguntar se ela estava comendo escondido. Yamada nega e corre até Kyotaro, despejando as batatas fritas na boca e deixando o pacote com ele, já que ele parece um zelador. Depois que ela sai, Kyotaro joga sua dignidade pela janela e tenta perder a virgindade com o pacote. No dia seguinte, ele se pergunta como recuperar o estilete até encontrá-lo em sua mesa e notar que ainda está quente. Ele fica animado, pensando que Yamada o segurou firme a caminho da escola, mas depois vê que as amigas mudaram o cartaz que ela trabalhou ontem. Kyotaro perde a cabeça na hora, mas depois que as garotas explicam que Yamada mal se esforçou para deixá-lo bom, ele para, achando que está exagerando. Porém, minutos depois, as garotas começam a apresentar e Kyotaro nota como Yamada parece deprimida, quase como se estivesse à beira da vida. Depois, é a vez do grupo dele, mas quando a apresentação começa, Kyotaro percebe que Yamada está lutando para segurar as lágrimas. Para piorar, um idiota vê um helicóptero lá fora, e toda a turma começa a olhar na direção de Yamada. Kyotaro entra em pânico e rasga a apresentação do grupo, sacrificando o resto de sua reputação para que Yamada possa chorar em paz. Mais tarde, Kyotaro vai à biblioteca almoçar e passa por Yamada novamente. Antes que ela possa dizer uma palavra, outra colega chamada Hara entra e se senta com Yamada. Mas quando Yamada oferece um pouco de sua comida, Hara recusa, dizendo que está de dieta. Nesse momento, outro idiota da turma chamado Kanzaki entra para encontrar Hara, e Kyotaro percebe rapidamente o que está acontecendo, mas Yamada continua sem entender e dá dicas para Hara sobre a dieta. Ao ouvir isso, Kanzaki diz que gosta de garotas com um pouco de carne, e Yamada finalmente percebe que é a terceira roda na situação. Nesse momento, Kyotaro deixa cair um livro enquanto espiona, e quando Hara diz que pode ser um gato, Kyotaro começa a agir como um para se esconder. Yamada percebe isso e se oferece para verificar o gato antes de deixar os apaixonados mais próximos. Então, ela ajuda Kyotaro fazendo sons de gato até que os apaixonados finalmente saiam, e Yamada expressa como está feliz que o plano funcionou antes de ir embora. Mais tarde, Kyotaro está a caminho de casa quando vê uma loja de revistas e se lembra que Yamada está na edição deste mês da Young Dummy Mommies. Mas o uniforme só vai chamar a atenção, então ele volta muito depois com roupas normais. Justo quando vai pegar a revista, Yamada aparece também de roupas normais, e Kyotaro se esconde, percebendo que ela espera ser reconhecida e tratada como uma Kardashian. Infelizmente, ela acaba assustando as únicas pessoas interessadas na revista e acaba saindo também, então Kyotaro compra algumas cópias para ajudá-la. Mais tarde naquela noite, Kyotaro fica chocado ao ver Yamada tão diferente na revista, mas passa a noite toda atirando olhares para seu rosto bonito. Na manhã seguinte, a caminho da escola, ele tem outra surpresa ao ver Yamada com um playboy experiente chamado Nanju. No começo, Yamada claramente não está interessada no jogo dele, e Kyotaro fica um pouco animado até que Nanju consegue fazê-la rir. Enquanto Kyotaro o segue devagar, Nanju pede o número de Yamada, mas ela hesita, então ele começa a pressioná-la e a segura até que ela relutantemente concorda. Ao ver isso, Kyotaro perde a cabeça e faz sua bicicleta passar voando por eles sem perceber que Chihiro estava logo atrás. Depois que Chihiro corre e avisa Yamada, Kyotaro entra em pânico e diz que acidentalmente pisou no acelerador. Surpreendentemente, Yamada começa a rir e diz que ele é muito engraçado, um elogio que traz um novo ânimo ao coração cheio de ódio de Kyotaro. Dias depois, Kyotaro está de volta à biblioteca,
observando Yamada de forma estranha enquanto ela abre um novo lanche. De repente, ela se levanta e sai correndo para pegar água para o lanche, mas quando volta, um pouco da água derrama. Enquanto ela corre para pegar mais, Kyotaro começa a limpar a bagunça que ela fez, mas ela volta rapidamente e pede desculpas por não ter limpado. Quando ela corre de volta para pegar mais água, ele se pergunta por que ela não pega um copo antes de perceber que a sala de economia doméstica é bem longe. Com 3 minutos restantes para o intervalo, Kyotaro de repente sai correndo e consegue um copo da sala de economia doméstica. No entanto, ao voltar, ele percebe que Yamada só estava adicionando água porque precisa de muito para fazer seu lanche fofinho. Para não parecer um otário, ele vai até lá e se serve de um copo de água. Então, Yamada lhe dá os restos microscópicos de seu lanche, tratando-o como um gari não pago novamente. No dia seguinte, na aula, Kyotaro observa Yamada enquanto ela conversa com suas amigas e se pergunta por que ela sempre come sozinha se tem tantas amigas. Enquanto começa a pensar que ela sabe do seu plano de eliminá-la, Yamada pede às amigas para trocarem de camisa porque está ensopada de suor. Isso dá uma ideia a Kyotaro, mas os virgens sem cérebro atrás dele já estão um passo à frente com um plano para ver os melões de Yamada através da camisa molhada. O líder do grupo, Shou, decide agir, mas Kyotaro deixa cair seu cortador. Então Shou o ajuda a pegá-lo. Então, Kyotaro para, mas antes que Shou consiga seu bilhete de ida para o céu, as garotas saem. Kyotaro então observa Chihiro carregando Yamada e percebe por que todos dizem que Chihiro é o namorado de Yamada. Mais tarde naquele dia, Kyotaro encontra Yamada na biblioteca e quando ela pede para usar seu leque, ele o passa, tentando evitar o contato próximo. No entanto, Yamada nota que ele cheira muito bem e diz para ele vir sentir. Kyotaro concorda e se aproxima, apenas para ter suas células cerebrais fritas pela visão do lado do biquíni dela através da camisa molhada. Antes que ele consiga processar o que acabou de acontecer, Yamada recebe uma ligação de Chihiro e de repente se esconde debaixo da mesa, fazendo Kyotaro sentar bem na frente dela. Enquanto o Virgem Mignon luta para manter seu membro sob controle, Chihiro entra e nota os lanches na mesa, então ela se junta a Kyotaro e ele lhe oferece alguns. Depois de recusar, ela começa a explicar como Yamada sempre comeu lanches em segredo para protegê-la. Isso explica a obsessão recente da Yamada pela biblioteca e faz Kyotaro perceber que nunca foi prioridade. Então, Chihiro continua elogiando Yamada até que ela aparece debaixo da mesa e oferece uma carona nas costas. Assim que saem, Kyotaro corre para o banheiro masculino para se controlar. Dias depois, a escola inteira está cheia de alunos preparando apresentações para o festival cultural. A turma de Kyotaro está fazendo uma casa assombrada, e como ele é bom em desenhos, Yamada pede que ele ajude a Hara com o cartaz. Após concordar, Kyotaro se junta a Hara e logo nota os atributos dela balançando pela blusa. Enquanto ele fica hipnotizado pelo ritmo suave, Yamada aparece do nada e quase lhe dá um infarto. Felizmente, Chihiro intervém e o salva da beleza aterrorizante dela para que ele possa se concentrar em trabalhar com Hara. Eventualmente, Hara sai para limpar os baldes de tinta, mas então Yamada volta e percebe que pintaram o nome dela em uma das lápides. Ao ver isso, Shou agarra Kyotaro e exige saber o que ele estava pensando, mas Kyotaro sabe que foi Hara. Para salvar a garota plus size do ódio de todos, Kyotaro diz que foi ele, mas antes que Shou possa agredi-lo, Hara volta e diz que foi ela, junto com outros nomes de colegas aleatórios. Todos percebem que não foi um ataque contra Yamada, e Hara pede desculpas por ser um pouco criativa demais. Kyotaro então tenta ajudá-la a cobrir os nomes, mas Yamada se ajoelha ao lado dele e diz que está arrependida. Muito mais tarde, Kyotaro está perto da torneira se perguntando por que ela pediu desculpas quando ela aparece novamente, e diz que talvez precise de um pouco mais de vermelho para deixar o traje ainda melhor. Kyotaro rapidamente sugere usar um tom mais escuro, mas fica chocado quando ela se inclina e pede para ele pintar seu rosto. Em vez de transformá-la em um strudel, Kyotaro toca levemente o rosto dela com o pincel e sai correndo. No dia seguinte, o festival começa, e como sempre, Kyotaro encontra um lugar tranquilo para assistir. Momentos depois, Kyotaro ouve uma voz familiar e vê o playboy, Nanju, com seus amigos. Depois que eles saem com Yamada e suas amigas, Kyotaro os persegue até que 2 aleatórios bloqueiam seu caminho. Ele então passa por várias salas de aula e esbarra em Yamada na saída. Ele entra em pânico como sempre, mas então Yamada o leva para uma sala que mostra um mapa da cidade deles de 90 anos atrás. Depois de encontrar o bairro dela, Yamada pergunta onde é a casa de Kyotaro, então ele aponta e ela fica animada por morarem perto um do outro.
Para evitar o olhar penetrante dela, Kyotaro sugere tirar uma foto, mas Yamada pega o celular e tira uma selfie com o virgem apavorado. Felizmente, Chihiro aparece para pegar Yamada, enquanto Kyotaro segura seu celular como se tivesse encontrado ouro. Dias depois, Kyotaro começa a desenhar um livro, e claro, sua heroína é igual a Yamada, que está olhando pela janela, completamente alheia ao creepy assassino a observando. Após as aulas, Kyotaro acaba na enfermaria por causa de uma dor de cabeça, então a enfermeira diz para ele tirar um cochilo rápido. Nesse momento, Kyotaro vê o nome de Yamada nos sapatos ao lado da cama, mas se convence de que é algum creepy anão da sala. No entanto, quando a enfermeira sai, ela acidentalmente move as cortinas, e Kyotaro surta porque na verdade é Yamada. Vendo-a dormir, ele percebe que é a oportunidade perfeita para mandá-la para o além, mas ela de repente abre os olhos. Ele entra em pânico, mas Yamada abre ainda mais as persianas e diz que não se importa se ele está olhando para ela. Então, ela pergunta por que ele está ali, e depois que Kyotaro menciona a dor de cabeça, ela pega um doce e um remédio para ele. Depois de agradecê-la, Kyotaro vai até a torneira e vê que Yamada acabou de usar o copo, o que significa que ele está prestes a beijá-la indiretamente. No entanto, enquanto o virgem esquisito demora para pegar o copo, Yamada melhora e sai correndo para a aula, deixando Kyotaro, que percebe que ela esqueceu a blusa. Depois de lutar com seus demônios internos por alguns minutos, Kyotaro decide continuar sua soneca, mas a enfermeira volta e também vê a blusa de Yamada, então ela a joga para Kyotaro, pedindo para ele devolver quando voltar para a aula. Sem pensar, o depraval se vira e passa os minutos seguintes absorvendo o cheiro de Yamada antes de voltar para a aula. Assim que ele chega lá, Yamada sai correndo, então ele tenta devolver a blusa, mas ela só se importa com os doces que deixou na enfermaria. Muito mais tarde, na aula, Kyotaro tenta desenhar de novo quando Shou e seus amigos decidem que é a hora perfeita para descobrir se as garotas se masturbam toda noite. Para descobrir isso, Shou decide perguntar a elas, mas todas o encaram com olhares feios, e ele quase se mijando antes de pedir para ver como estão as unhas delas. Depois de voltar para os amigos, eles decidem bolar um novo plano para se aproximar das garotas. Momentos depois, Shou entrega a Kyotaro um bilhete para passar para Yamada, e Kyotaro entra em pânico, sabendo que provavelmente é alguma besteira esquisita. Para se salvar, Kyotaro dá a Yutaro o desenho que fez dela e sai correndo, onde percebe que Shou só queria pegar as redes sociais de Yutaro. Muito mais tarde, Kyotaro está de volta ao seu lugar, achando que o pior já passou quando Shou aparece com outro plano para descobrir qual posição as garotas preferem. Ele então se aproxima delas e diz que quer fazer um teste de personalidade, mas na verdade é só sua maneira esquisita de saber quem prefere posições de costas. Kyotaro entra em pânico de novo, se perguntando como Yamada vai reagir a isso, mas logo as garotas percebem os planos esquisitos de Shao. Elas então chamam o resto da turma dele para participar do teste, e os lentos idiotas se revezam expondo seus desejos estranhos. Depois, Kyotaro volta para a biblioteca e se pergunta quão preciso foi o teste de posições de Shou, só para ver um lanche na mesa, fazendo-o perceber que Yamada esteve ali. Nesse momento, ela entra e vai direto para a mesa antes de parar por um segundo e se aproximar de Kyotaro. Depois que ela pega sua mão por cima e a abre, Kyotaro desmaia porque, segundo o teste de Shou, Yamada é uma mamãe agressiva que adora andar de pogo como o que ele tem nos calções. No dia seguinte, durante um treino de basquete, Kyotaro decide se isolar como sempre, mas então leva uma bola e tenta devolver o favor. No entanto, depois de ver que era Yamada, ele freia e passa a bola de volta para ela calmamente antes de se sentar sozinho na parede. Momentos depois, ele percebe que Yamada está olhando para ele, mas então ela leva um golpe feio no rosto e fica cercada por todos. Depois que a levam para a enfermaria, os instintos de apaixonado de Kyotaro assumem, e ele segue o rastro de sangue dela até a enfermaria. Uma vez dentro, ele se esconde debaixo de uma cama e ouve Yamada ligar para a mãe e começar a chorar porque tem uma sessão de fotos marcada para o dia seguinte. Kyotaro também fica emocionado, mas então, Yamada tenta pegar um guardanapo e acidentalmente deixa cair o desenho que fez, que ela já emoldurou. Ao ver isso, Kyotaro começa a lembrar como se sente toda vez que vê o rosto dela e percebe que realmente gosta de Yamada. Mais tarde, na aula, Shou volta com um pouco da lã ensanguentada que Yamada usou, e isso faz Kyotaro surtar. Mas ao se levantar, as manchas de sangue de Segila ficam visíveis, então ele se senta para escondê-las.
No dia seguinte, Yamada aparece na escola como sempre e explica o que aconteceu com o nariz dela enquanto todos começam a perguntar. Então, quando ela chega na aula, explica como não pôde mais fazer a sessão e fica emocionada porque uma fratura feia no nariz poderia ter arruinado sua carreira. Mais tarde, Kyotaro a vê chorando na escada e percebe que ela está sem guardanapos. Ele vai até a biblioteca e deixa guardanapos em todas as mesas para não parecer um perseguidor. Quando Yamada aparece, usa os guardanapos para comer seus lanches, mas Kyotaro não se importa, desde que ela não esteja mais chorando. No dia seguinte, enquanto caminha para a escola, Kyotaro entra em pânico, ainda tentando entender esses novos sentimentos por Yamada. Mais tarde, durante o almoço, ele a observa como sempre e vê uma amiga dela chamada Rin fazendo o mesmo. Nesse momento, Yamada coloca um pacote inteiro de leite na bolsa, e quando as outras meninas perguntam sobre o leite, ela diz que já bebeu tudo. Poucos minutos depois, Kyotaro está de volta à biblioteca, observando Yamada enquanto ela tira o leite para um lanche rápido. No entanto, quando ele vê que ela está prestes a despejar tudo no cartão de leite, ele a para e sugere usar uma tigela. Yamada então diz para ele pegar uma no laboratório de economia doméstica, e o simpático sem vergonha sai correndo. Porém, ela sai correndo para pará-lo e sugere que vão juntos. Momentos depois, eles chegam ao laboratório e encontram fechado. Então Yamada tenta seguir sua ideia inicial, mas Kyotaro a para novamente antes de entrarem no laboratório de ciências para usar um frasco. Depois que ele usa mágica nerd para medir as porções, Yamada mistura antes de enfiar o dedo no líquido rosa para experimentar. Então, Yamada tenta despejar o resto na garganta, mas um professor entra, fazendo-a engasgar e derramar tudo sobre si mesma. Logo depois, eles estão cumprindo uma punição pelo incidente no laboratório, quando Kyotaro vê Rin andando em volta de Yamada. Justo quando ela tenta dizer algo, Yamada deixa cair o pano de limpeza e rapidamente pega Chihiro para pegar. Então, outra colega chamada Serena pergunta a Rin se ela finalmente se desculpou com Yamada, mas Rin fica chateada com ela por seguir Yamada como um cachorrinho perdido e agir como se fosse a versão da escola de Kim Kardashian. No dia seguinte, Rin aparece na biblioteca para retomar sua caminhada nervosa, e Kyotaro rapidamente percebe, então decide dar a ela uma chance de falar com Yamada. No entanto, Yamada de repente pergunta sua opinião sobre um aplicativo de troca de fotos que descobriu. Quando ela começa a perguntar se ele quer tirar uma foto, ele fica nervoso e diz que não está interessado em coisas assim antes de sair correndo. Depois que Serena rapidamente o puxa para o lado para assistir, Yamada finalmente nota Rin e fala sobre o aplicativo de fotos. Então Rin se junta a ela na mesa e concorda em tirar uma foto juntas, mas depois Yamada observa que teria conseguido fazer caras engraçadas se seu nariz não estivesse machucado. Isso faz Rin se sentir culpada, então começa a se desculpar, mas Yamada fica confusa porque não tem ideia do que Rin está se desculpando. Quando Rin finalmente diz que foi ela quem jogou a bola, Yamada fica surpresa e diz que não precisa se desculpar. Ela então tenta compartilhar alguns lanches e acaba derrubando todos os seus doces, então Serena se junta a elas para limpar. Mais tarde, no caminho para casa, Kyotaro percebe o quão desatenta Yamada pode ser às vezes, justo antes de ela sair de uma loja e ficar animada ao ver sua nova bicicleta. Ele fica nervoso como sempre e esquece como falar até que ela pergunta se ele pode dar uma carona. Depois que ele concorda, Yamada se senta de uma forma que faz a espada de Kyotaro formigar e lhe dá a tampa do lanche, um ritual que o simpático nervoso já está acostumado. Como sempre, ele ignora e começa a pedalar, desesperado para controlar seus pensamentos intrusivos. Enquanto pedalava, Yamada diz que planeja entrar em um novo clube, já que foi proibida de jogar basquete. Quando sugere um clube e pergunta a Kyotaro o que ele acha, ele mal responde antes de parar no sinal vermelho, se perguntando como conseguiu conversar com ela. Nesse momento, ele vê uma delegacia e teme que ser pego arruine a carreira de modelo da Yamada. Então, Yamada pergunta sua opinião sobre o melhor sabor do lanche dela, e quando ele escolhe o de sempre, ela pergunta se ele tem medo de uma mudança. Isso dá a Kyotaro um pouco de confiança, então ele acelera novamente e continua até chegar ao bairro da Yamada. Depois de descer, Yamada dá a Kyotaro um lanche inteiro como forma de agradecimento. E após o maior choque de sua vida, Kyotaro lhe entrega a tampa. No dia seguinte, na aula, o professor diz que está procurando quem deixou um embrulho de lanche no lixo da biblioteca, e todos imediatamente olham para Yamada. No entanto, quando o professor a pergunta, ela nega, dizendo que não poderia ser ela, então o professor pede que ela vá ao escritório mais tarde. Dias depois, Kyotaro está em um restaurante com sua irmã mais velha, Kana.
torcendo para que ninguém da escola o veja quando Yamada passa com suas amigas e troca olhares com ele. Depois que as meninas se sentam e começam a conversar, Kana continua tratando Kyotaro como um cachorrinho perdido, então ele decide ir comprar algo só para escapar dela. No momento seguinte, Yamada esbarra nele e finge que estava apenas procurando o banheiro, mas Kyotaro a lembra que todos os banheiros estão subindo as escadas de onde ela veio. Depois que ela disfarça como um erro e sai, o virgem de cérebro pequeno percebe o que acabou de acontecer, mas se convence de que ela não veio até aqui só para falar com ele. Ele então compra um cone de sorvete extra, planejando dar a Yamada, mas quando ela passa, seu cérebro falha, pois nunca esperava que ela cheirasse tão bem fora do uniforme. No dia seguinte, na escola, Kyotaro espera do lado de fora do escritório do professor, se perguntando onde está Yamada, até que ela aparece e implora para que ele entre com ela porque está com medo de ir sozinha. Ele concorda, então eles entram, e o professor começa sua investigação sobre o embrulho de lanche, dizendo que já sabe sobre o incidente do laboratório de ciências, então Yamada não deve nem pensar em negar. No entanto, Kyotaro a defende, dizendo que o vício dela em lanches não significa que ela seja culpada desta vez, pois ela não teria problema em admitir se fosse. O professor concorda, então eles se viram para sair, mas ele de repente para Kyotaro e dá um tapa nas costas antes de dizer que ele nunca foi tão vocal antes. Depois que eles saem do escritório, Yamada oferece um lanche a Kyotaro para agradecê-lo, e depois que ele pega o fiapo que ela acha que é um doce, ela diz que deveriam continuar conversando como amigos antes de sair correndo. Dias depois, Kyotaro está em seu lugar, perdendo neurônios porque é hora do evento de trabalho onde eles têm que se dividir em grupos de 6. Como se isso não fosse suficiente, sua única opção é entre o grupo da Yamada ou os 3 perdedores depravadinhos atrás dele. Quando Shou pede para ele se juntar a eles, ele concorda, pensando que está a salvo das garotas. Mas então Kanzaki diz que quer se juntar ao grupo da Hera, enquanto Shou obviamente quer uma chance com Yamada e suas amigas. No momento seguinte, Shou os leva para conhecer as garotas para que possam escolher 2 delas para completar o grupo. Serena rapidamente diz a Shou para esquecer a ideia de se juntar a elas antes que as garotas decidam votar em qual garoto se junta a elas. Ao ouvir isso, Kyotaro pensa que já está garantido, mas surpreendentemente escolhem Kanzaki. Quando Kanzaki continua olhando para Hara, Yamada percebe e diz que eles têm que deixá-lo decidir também. Nesse momento, Kyotaro diz a Kanzaki que ele se sairá melhor em um grupo como o da Hara, porque todos lá são nerds como ele. Ele argumenta que Kanzaki se encaixará bem com eles e não terá que se preocupar com suas notas enquanto faz isso. Depois que Kanzaki concorda, Shou usa o argumento para dizer que ele e Kyotaro se encaixam bem com as garotas, já que ambos têm cérebros do tamanho de um camarão. Com isso, todos concordam, mas Yamada sussurra para Kyotaro que ele inventou tudo. Muito depois, Kyotaro está na biblioteca, se perguntando se Yamada percebeu seu plano de ficar no mesmo grupo que ela. Nesse momento, Hara entra e se junta a Yamada, que diz para ela parar de se preocupar com petiscos, já que Hara gosta de mulheres com um pouco de carne. Hara fica envergonhado, mas quando Yamada pergunta como estão as coisas com Kanzaki, ela conta tudo, falando que até foram às compras recentemente. Kyotaro continua observando, achando que é conversa normal de garotas, até Hara perguntar se ela já namorou. Ele entra em pânico, pensando que ela vai descrever alguém como Gojo, mas Yamada diz que nunca namorou de verdade. Ela faz Hara sentar perto dela antes de compartilhar sua música e dizer que isso é tudo que ela quer em um relacionamento. No momento seguinte, Yamada decide tirar uma selfie enquanto mexe no bolso de Hara, mas então um lanche gordo cai, revelando porque a dieta de Hara nunca funciona. Depois que Yamada deixa Hara aproveitar o lanche, elas tiram a foto e Hara entra em pânico porque o olhar creepy de Kyotaro é visível das prateleiras. Momentos depois, elas o encontram e Yamada explica que estão sempre na biblioteca juntas, mas Kyotaro diz que começou a vir antes de Yamada só para evitar as acusações de ser um simp creepy. Horas depois, todos saem, compartilhando um guarda-chuva para evitar a chuva. Enquanto isso, Kyotaro sai com seu impermeável, se perguntando como todos socializam tão facilmente. No momento seguinte, Yamada aparece e pergunta se pode pegar seu impermeável para fazer uma rápida corrida até a loja e pegar um guarda-chuva. Como esperado, Kyotaro concorda e se surpreende ao ver como o casaco fica perfeito nela. No entanto, depois que Yamada sai correndo, Kyotaro vê a bolsa dela e rapidamente percebe que ela esqueceu de pegar o cartão para pagar. Momentos depois, Yamada ouve alguém chamando seu nome e se vira para ver um Kyotaro já encharcado, explicando que estava abraçando a bolsa dela para mantê-la seca.
Ela então estica as mãos sobre a cabeça dele para oferecer algum tipo de sombra antes de pedir para ele pegar a carteira do bolso de cima. Depois de mexer na bolsa, Kyotaro pega um guarda-chuva perfeitamente funcional, mas Yamada imediatamente diz que está quebrado antes de pegar a carteira e sair correndo. Vários minutos depois, Kyotaro se pergunta por que ela mentiu sobre o guarda-chuva quando ela finalmente volta com um novo e uma bolsa cheia de petiscos. Isso faz pensar que ela nunca quis realmente compartilhar um guarda-chuva e só queria pegar lanches. Mas então Yamada começa a perguntar se ele gosta de chocolate com menta. Antes que ele possa responder, Yamada diz que está sem tempo e lhe dá um chocolate por participar. Por algum motivo, esse gesto simples faz Kyotaro perceber que ele realmente tem sentimentos por ela, então ele rapidamente coloca o casaco e sai correndo. Dias depois, finalmente chega a hora da visita ao local de trabalho, e enquanto as garotas passam a maior parte da manhã discutindo como sempre, Kyotaro se arrepende de ter sido pareado com Sho. Depois de entrarem na editora, eles conhecem o guia da visita, que então os leva a conhecer todos os desenhos e projetos recentes. Como esperado, Xiao não perde tempo em procurar as coisas relacionadas ao enredo, enquanto Kyotaro faz o possível para parecer legal na frente de Yamada. Eventualmente, o guia leva todos para ver alguns rascunhos de mangas populares, e mais uma vez, Kyotaro tenta agir de forma despreocupada até que eles mostram um rascunho original da série Baki. Ele começa a mudar, lutando para manter a compostura, mas então Yamada percebe e o arrasta para ver de perto. Depois que a visita termina, eles entram no elevador para sair, mas a Fatsu ocupa todo o espaço, e Yamada acaba se espremendo contra Kyotaro. O virgem inexperiente entra em pânico, percebendo que não há lugar seguro para olhar, mas então ele fecha os olhos e foca no cheiro incrível dela até o passeio acabar. No entanto, depois que todos saem, Yamada fica parada, olhando para Kyotaro até ele perguntar se está tudo bem. Ela corre até Chihiro e, enquanto caminham, continua falando sobre mangás e consegue fazer Kyotaro se soltar. Porém, quando Yamada começa a falar de um mangá feminino que adora, Chihiro diz que alguém como Kyotaro nunca leria isso, e as duas começam a rir. Momentos depois, Kyotaro para usar o banheiro e fica irritado consigo mesmo por achar que alguém como Yamada poderia gostar dele. Então ele a encontra do lado de fora, e ao perceber que estão sozinhos, correm para o trem, mas acabam chegando um pouco tarde. Kyotaro imediatamente respira fundo e sugere esperar o próximo trem, antes de se virar e ver que Yamada já está chorando muito. Depois de conseguir fazê-la sentar, ele entra em pânico, pensando que é o motivo dela estar chorando, já que ninguém ficaria animado por estar preso com o esquisito da turma. No entanto, ao ver que as lágrimas dela atraem atenção, ele compra uma bebida na máquina e dá a ela, esperando melhorar seu humor. Felizmente isso funciona, e alguns minutos depois, eles finalmente conseguem pegar outro trem. Depois que mais pessoas entram, Kyotaro tenta se afastar, mas Yamada o agarra por trás, dizendo que não quer se separar de novo. Enquanto se segura nele, ela menciona a situação de Hara com Kanzaki e fala sobre como seria louco namorar um colega de classe. Então, ela diz que prefere manter esse tipo de relacionamento em segredo, mas quando pergunta a Kyotaro o que ele acha, ele congela, pensando em como sua resposta afetará a relação deles. Minutos depois, eles finalmente se reencontram com o resto do grupo, e Chihiro começa a se desculpar com Yamada por não ter prestado atenção o suficiente para perceber que eles se separaram. No dia seguinte, enquanto tomam café da manhã, a irmã de Kyotaro nota que ele começou a falar mais sobre a escola e pergunta por que ele gosta disso, mas Kyotaro fica nervoso e decide sair para a escola. No caminho, ele percebe que Yamada é a razão pela qual gosta de ir à escola ultimamente. No entanto, como ela e Chihiro estavam rindo outro dia, ele decide guardar seus sentimentos para si mesmo para não se machucar. Vários minutos depois, ele chega à escola e nota Yamada esperando alguém no portão, então tenta passar, achando que não é com ele, mas Yamada agarra sua bicicleta e entra com ele. Ela então lhe dá vários mangás, o que o faz perceber que ela não estava realmente zombando dele no outro dia. Depois de concordar em lê-los, Kyotaro pergunta a Yamada por que ela não esperou para entregá-los depois, e ela explica que não estará na biblioteca porque sairá cedo para um trabalho. Então ele a lembra que ela estava esperando alguém no portão, e Yamada concorda nervosamente antes de sair. No dia seguinte, Kyotaro está na biblioteca, lendo o mangá e esperando não ter companhia quando Yamada aparece para perguntar sobre seu progresso com o livro. No momento em que ela pega, ele fica preocupado porque está lendo uma cena cheia de enredo, mas quando tenta puxar de volta, acaba com o rosto cheio dos seios de Yamada.
Depois que os dois se desculpam, Yamada se vira para sair, mas ele a para e pergunta se ela vai à escola amanhã, fazendo um sorriso surgir em seu rosto enquanto ela diz que sim. No dia seguinte, Yamada aparece como prometido e fala sobre o livro com Kyotaro enquanto ele lava as mãos. Então, os dois vão para a aula, sem perceber que ela os observava em choque o tempo todo. Muito depois, Kyotaro tenta continuar lendo perto das escadas, mas Shou aparece e começa a perguntar sobre seu relacionamento com Yamada. Kyotaro entra em pânico, pensando que Shou está prestes a tirar os poucos neurônios que conseguiu ganhar, mas Shou diz que está apenas curioso sobre o status de relacionamento de Yamada, porque pode ter sentimentos reais por ela. Curioso, Kyotaro pergunta como ele descobriu esses sentimentos fortes, e Shou basicamente diz que sempre que um cara não consegue se satisfazer com uma garota, significa que ele tem sentimentos reais. Desgostoso, Kyotaro pede para ele falar sobre outras coisas que gosta em Yamada, esperando uma resposta significativa, mas Shou começa a descrever como o corpo de Yamada é atraente. Muito tempo depois, Kyotaro encontra Yamada na biblioteca, e os dois se perguntam por que alguém colocou um aviso de proibição de comer lá, se já é contra as regras. Para resolver esse mistério, eles vão até a sala do professor e perguntam à professora da biblioteca, que explica que viu um papel de doce no chão e achou necessário lembrar a todos das regras. Mais tarde, na biblioteca, Kyotaro fica triste porque pode ser a última vez que vê Yamada lá. Mas, surpreendentemente, ela tira um pacote novo de chocolate e começa a comer, apesar das novas regras. Isso deixa Kyotaro um pouco aliviado, mas antes que ele possa processar, vê a professora saindo das prateleiras e rapidamente aperta o chocolate até derreter na mão de Yamada. Felizmente, seu plano dá certo, pois a professora pensa que eles são apenas um casal esquisito e sai correndo, mas ele fica envergonhado e pede desculpas a Yamada. Quando ela diz para ele sair, Kyotaro aceita seu destino e pede para ela maneirar nos doces antes de ir embora, achando que essa é a última vez que ela tolerará seu comportamento estranho. No entanto, no dia seguinte, ele encontra Yamada de volta na biblioteca, animada para ler ainda mais e dizendo que na verdade reduziu a quantidade de doces que trouxe. Vários dias depois, todos os alunos se reúnem na pista para um evento de maratona, e como esperado, Hara quer ficar de fora porque odeia queimar aquelas enormes calorias. Depois que Yamada diz que também odeia correr, Hara decide ir com ela, achando que estão no mesmo nível, mas Yamada rapidamente a deixa para trás. Então, ela começa a alcançar Kyotaro, que decide acelerar o passo e preservar sua dignidade como homem. Infelizmente, suas pernas curtas o levam apenas até certo ponto, e Yamada rapidamente o alcança também, mas então Kyotaro nota que a camisa dela está ao contrário. Depois que ele avisa, Yamada joga a jaqueta para ele e começa a virar a camisa enquanto ainda corre. Kyotaro vê tudo isso e começa a ter um pouco mais de ação nas calças, então ele desacelera para manter o controle. Em certo momento, Yamada para, olha para trás e fica hipnotizada porque nunca conseguiu ver os dois olhos dele ao mesmo tempo. Felizmente, a corrida termina antes que Kyotaro perca a cabeça de como ela está bonita. Enquanto todos respiram fundo, Yamada pede ajuda para se levantar, então ele a ajuda e quase desmaia logo depois do choque de segurá-la. Quando voltam para a sala, Kyotaro ainda está obcecado com o toque quando percebe que ainda está com a jaqueta dela enquanto ela está segurando a dele. Ele fica preocupado porque todos na sala vão tratá-la mal se descobrirem que ela está usando a jaqueta do nerd mais popular. Para piorar a situação, Chihiro começa a falar sobre como nunca vai trocar de jaqueta com um garoto dessa turma porque todos são perdedores. Minutos depois, uma nova aula começa e o professor chama Shou para resolver uma questão, mas Kyotaro se oferece para fazê-lo, pois sabe que Shou será o primeiro a notar Yamada usando sua jaqueta. Enquanto resolve a questão, Kyotaro tenta dar um sinal a Yamada para que ela saiba que está usando sua jaqueta, mas ela continua alheia até que o professor diz a Kyotaro que ele errou a resposta. Kyotaro então passa o resto do dia preocupado com a reputação de Yamada até que ela o chama para a sala da enfermeira, dizendo que finalmente percebeu a troca acidental. Então, justo quando ele acha que o pior já passou, Yamada sugere medir a altura um do outro e o empurra para a régua de medição, enquanto exibe seus atributos bem na cara dele enquanto tenta medir sua altura. Como sempre, Kyotaro se desvencilha da situação, mas acaba em uma ainda pior porque agora tem que medir Yamada. Surpreendentemente, Kyotaro consegue passar por isso sem ter um colapso nas calças. No dia seguinte, na aula, Kyotaro descobre que Yamada tem um papel principal em um filme que vai sair e fica preocupado porque ela vai atuar com um ator lindo que todas as garotas já adoram.
No entanto, enquanto todos comemoram a notícia, Kyotaro nota que Yamada parece um pouco chateada. Nesse momento, o professor aparece e diz que eles terão novas disposições de assentos a partir de hoje. Depois de explicar o novo sistema, ele pede que escolham cartões aleatórios de uma tigela, onde estão as novas colocações. Depois que Kyotaro se muda para seu novo lugar, ele reza para os deuses inimigos para que o coloquem ao lado de seu verdadeiro amor, mas, infelizmente, Yamada fica um assento à frente enquanto Shou se senta ao lado dela. Felizmente, ele acaba com Hara como parceira de assento e acha que não será tão ruim até que uma nova aula comece, e a altura insana de Yamada o impeça de ver o quadro. Para piorar, Shou imediatamente tenta se aproximar de Yamada, dizendo que esqueceu seu livro só para usar o dela. Depois que Kyotaro encontra o livro do Shou e diz para ele usar aquele, Yamada percebe que ele está agindo com ciúmes e começa a provocá-lo por isso. No entanto, poucos minutos depois, Hara se oferece para compartilhar suas anotações com Kyotaro, o que deixa Yamada extremamente ciumenta. Após a aula, ela pergunta a Kyotaro se ele está gostando do novo lugar, e ele diz que tudo o que consegue ver na aula é ela. Assim que percebe o que acabou de dizer, Hara volta, dizendo que conversou com o professor para que eles trocassem de lugar novamente. Muito mais tarde, na biblioteca, Kyotaro menciona o filme para quebrar a tensão, e funciona muito bem, porque Yamada fica animada para falar sobre seu papel. Isso faz com que ele perceba que ela estava chateada antes porque ninguém realmente perguntou o que ela faria no filme. Depois de contar a Kyotaro tudo sobre seu papel, ela lê sua única linha, que basicamente é chamar alguém de esquisito. No entanto, Kyotaro diz que ela precisa de um pouco mais de trabalho, então ela continua praticando com ele até que ele perceba que eles parecem estranhos para os outros alunos. Ele sugere ir a um lugar privado e acaba em um depósito silencioso, bem na frente dela. Depois que ele pergunta quando o filme será lançado, Yamada explica que provavelmente levará 2 anos para ser finalizado. Kyotaro então se pergunta como será o relacionamento deles até lá, antes que Yamada pergunte se ele vai ver o filme. Depois que ele diz que sim, ela fica animada para sair e diz que não pode mais chamá-lo de esquisito. Mais tarde à noite, Kyotaro fica animado para ver o show amador em que Yamada conseguiu um papel há um tempo, mas, conforme o show chega ao fim, ele percebe que ela é basicamente uma personagem de fundo que não tem tempo de tela. No dia seguinte, na aula, é de volta ao normal, e Kyotaro rapidamente percebe que isso faz parte da jornada de Yamada para se tornar uma atriz de sucesso. Vários dias depois, Yamada entra correndo na aula, em pânico porque acabou de ouvir que Chihiro ficou doente. Depois que as meninas explicam que é apenas uma gripe leve, Yamada decide usar Moko como seu sofá humano por um dia. No entanto, quando Moko pega seus seios, Yamada pula para longe e diz que não gosta de ser tocada, mesmo por outras garotas bonitas. Para ajudar Yamada a se sentir confortável, as meninas decidem desenhar um gráfico do corpo dela para saber quais partes podem ser tocadas. Depois que elas terminam, Shao decide limpar, mas Kyotaro se oferece para ajudar só para memorizar o gráfico do corpo de Yamada. No dia seguinte, Chihiro volta para a aula, reclamando que não se saiu bem o suficiente nas provas, enquanto Yamada diz que só se importa em passar. Ela então pergunta a Chihiro como foram os últimos dias, e Chihiro continua reclamando sobre como é difícil acompanhar o trabalho escolar. Quando Yamada diz que o trabalho escolar tem sido bem fácil recentemente, Chihiro pergunta se ela começou a estudar em casa porque só há lanches em sua cabeça, então a escola não deveria ser fácil. Depois de provocá-la por alguns minutos, Yamada a leva para a biblioteca, onde Kyotaro a ensina. Após a sessão, Chihiro fica chocada com quanto aprendeu com ele e pergunta a Yamada por que ele ainda não é seu tutor permanente. Yamada tenta desviar como se não fosse nada demais, mas Chihiro a lembra que a reunião de pais e professores está chegando, então ela precisa melhorar suas notas. Ela então se vira para Kyotaro, dizendo que ele está fazendo um ótimo trabalho como tutor. Quando Chihiro pergunta se é por isso que ele entrou no clube de processamento de dados, Kyotaro fica chocado e pergunta como ela sabe. Chihiro diz que Yamada fala dele sempre que pode, mas Yamada nega, dizendo que também fala de várias outras pessoas. Chihiro então pergunta a Kyotaro como ele lida com o esquisito no espaço dele todo dia. Outro dia, eles saíram para comprar crepes, e depois de sujar o rosto, Yamada começou a espalhar mais, achando que ia sair de algum jeito. Ao ouvir isso, Kyotaro sorri e Chihiro percebe, mas Yamada assegura e diz que é normal ele sorrir. Kyotaro tenta negar, mas Yamada lembra do que aconteceu no evento do trabalho. Depois que Kyotaro diz que foi pego de surpresa, Chihiro fica confusa, sem entender como o nerd da turma agora fala tão bem com garotas.
Enquanto isso, Yamada vai além e explica todas as vezes que Kyotaro sorriu, fazendo parecer que ele é um cara bem normal. Vários dias depois, a reunião de pais e professores começa, e Kyotaro entra em pânico porque ser visto com a mãe é pior do que seu status de excluído social. Para piorar, quando ele finalmente encontra a mãe, ela está sentada ao lado de Yamada e da mãe dela, que é super bonita. Enquanto Kyotaro se esconde, a mãe de Yamada continua reclamando sobre a postura dela, até que a mãe de Kyotaro menciona o nome dele, perguntando onde ele está. Yamada ouve isso e começa a se meter na conversa até se apresentar como a mãe de Kyotaro. Enquanto tenta agir normalmente, Yamada admite que conhece Kyotaro e diz que eles conversam um pouco, então a mãe dele oferece doces para ela. Depois da reunião, Kyotaro leva a mãe para fora da sala e tenta manter distância, enquanto ela menciona estar surpresa quando os professores disseram que Kyotaro começou a falar com pessoas de verdade na escola. Enquanto Kyotaro a ignora e continua andando, Yamada os observa em segredo e escuta a mãe dele mencionar o que aconteceu mais cedo. Quando ela começa a descrever Yamada como a garota mais bonita que já viu, Kyotaro concorda, e Yamada fica surpresa com isso. Nesse momento, Kyotaro finalmente a vê, mas ela fica envergonhada e sai correndo, deixando Kyotaro aliviado por ela não ter zombado dele por isso. No dia seguinte, na biblioteca, Kyotaro se pergunta por que Yamada de repente quer sentar tão perto dele. Então ela pergunta se ele ainda chama a mãe dele de mamãe, mas Kyotaro fica incomodado e lembra ela de fazer a lição de casa. Yamada concorda, mas depois de explicar que Chihiro começou a ter aulas extras em casa, pede a Kyotaro para ser tutor dela novamente. Ele concorda, então ela sugere começar com ciências, mas Kyotaro fica confuso porque ela acabou de tirar as anotações de história. Yamada então explica que há 4 matérias nessa única anotação porque ela misturou tudo. Naturalmente, Kyotaro acha engraçado, mas segura a risada enquanto a professora da biblioteca passa e elogia eles por estarem trabalhando duro. Nesse momento, Kyotaro vê o doce de Yamada e se lembra de quando a mesma professora os alertou sobre comer na biblioteca. Ele rapidamente se lembra do gráfico do corpo de Yamada e dá um leve toque no ombro dela antes de sussurrar no ouvido dela para esconder o doce. Ele tão perto faz o cérebro de Yamada travar, então Kyotaro pega o doce e garante à professora que está tudo bem. Isso deixa Yamada super envergonhada, mas claro, Kyotaro é alheio e acha que fez algo para assustá-la. Minutos depois, na aula, Yamada adiciona orelhas ao gráfico do corpo dela de pontos sensíveis. Mais tarde naquele dia, Kyotaro se molha na chuva porque esqueceu a capa de chuva, mas no caminho, ele passa por Yamada e imediatamente faz uma volta de 360 graus. Depois de explicar o que aconteceu, Kyotaro se vira, achando que está assustando a Yamada, mas ela puxa o rosto dele devagar e diz que pode ajudá-lo a se manter seco. No momento seguinte, ela despeja todas as compras na cesta dele e deixa a sacola na cabeça dele. Naturalmente ele recusa, então ela se senta na bicicleta e oferece o guarda-chuva enquanto ele pedala. Kyotaro quase aceita, mas ao pensar no risco de levar aquele bolo na chuva, ele recusa, e Yamada lembra que tem trabalho e não pode ir com ele. Minutos depois, Kyotaro está quase em casa quando vê que Yamada esqueceu suas coisas, e uma delas é para o período dela. Ele imediatamente volta e quase estoura as panturrilhas, tentando alcançá-la a tempo. Felizmente, ele a vê bem quando ela está prestes a sair. Depois de esfregar a cabeça e agradecê-lo, Yamada nota os absorventes saindo da bolsa e deduz que ele já os viu, então diz que ainda não é aquele período. Ela explica que é na verdade para a mãe dela, mas Kyotaro fica nervoso novamente e lembra que ela tem trabalho antes de ir embora. Mais tarde naquela noite, Kyotaro está na cama, relembrando o que Yamada disse enquanto navega pela página dela. Então, ele de repente adormece e passa a noite sonhando que está sendo perseguido pela enorme Yamada. No dia seguinte, Kyotaro pega uma febre forte e acaba ficando em casa sozinho o dia todo. Mais tarde, ele ouve a campainha e ignora, achando que é um vendedor qualquer. Mas depois de dar uma olhada na câmera e ver Yamada, ele corre para fora para encontrá-la. Enquanto ela se aproxima e diz que só queria trazer um lanche, Kyotaro se pergunta se ainda está sonhando e reza para nunca acordar. Depois que ela verifica como ele está e ele a agradece, Yamada decide ir para casa, mas então Kyotaro finalmente encontra a coragem e pergunta se ela quer entrar para tomar um chá. Naturalmente, ela aceita e o segue para dentro, e Kyotaro explica que eles estarão sozinhos porque a mãe dele está trabalhando. Ele então pega a chaleira para o chá,
mas o fato de estar sozinho com Yamada começa a afetá-lo, e ele quase derrama água por toda parte. No momento seguinte, Kyotaro se preocupa com sua aparência de desabrigado e sobe para se trocar. No entanto, enquanto faz isso, a febre piora e ele desmaia no chão. Minutos depois, Yamada fica preocupada e sobe para o quarto dele, onde o encontra ainda inconsciente. Ela rapidamente o ajuda a se deitar na cama, mas ao colocar a camisa nele, Kyotaro acidentalmente cai nos seios dela. Surpreendentemente, Yamada o puxa para um abraço e o cobre antes de sair. Mais tarde naquela noite, Kyotaro acorda com a cara da irmã feia e encontra o bilhete que Yamada deixou para ele. Na manhã seguinte, enquanto toma café da manhã, a mãe de Kyotaro explica como Yamada ficou animada ao ouvir que ele poderia ir à escola no dia seguinte. Depois de ouvir isso, Kyotaro sai correndo para a escola e rapidamente encontra Yamada, que tenta esconder a empolgação ao vê-lo e faz o possível para manter a casualidade. Enquanto Kyotaro começa a falar sobre o que aconteceu e como parecia um sonho, Yamada tenta pegar cada detalhe do que ele lembra, mas Chihiro aparece, então Kyotaro muda de assunto. Dias depois, na biblioteca, Yamada pergunta a Kyotaro se ele usa o Line para mandar mensagens aos amigos, e ele responde nervosamente que sim. Então, Yamada mostra a ele um monte de adesivos que usa e pergunta se ele gostaria deles, mas o idiota lento recusa. Apesar disso, Yamada tem outra ideia e pergunta se o grupo de processamento de dados dele tem um grupo de chat, mas Kyotaro diz que não tem ideia porque nunca o convidaram. Muito mais tarde, na aula, Muko começa a reclamar de estar solteira e diz que precisa arranjar um namorado antes do Natal, mas as meninas a ignoram. No entanto, quando ela sugere trocar números com todos os garotos da sala, Yamada de repente concorda e vai direto até Kyotaro. No momento seguinte, Moko a interrompe e pega o número de Kyotaro, dizendo que Yamada deveria falar com caras mais interessantes. Enquanto Moko continua conversando com Kyotaro sobre seu amor por animes, Kyotaro percebe a expressão de Yamada e se dá conta do seu erro. Então, Moeko diz a Yamada para se concentrar nos caras mais legais, como Ishimaru, um cara comum que é o craque do time de futebol. Kyotaro tenta agir normalmente, como se não se importasse, até que Yamada diz que Ishimuro mora no seu prédio. Depois que ela explica como eles conversam de vez em quando, Serena a empurra em direção a Ishimuro para que ela possa pedir o número dele. No momento em que Yamada menciona isso, Kyotaro se lembra do que aconteceu na biblioteca e percebe que ela estava tentando pegar o número dele. Ele grita de frustração, fazendo todos acharem que ele finalmente surtou. Mais tarde naquela noite, Kyotaro está de volta em casa, lendo o mangá da Yamada e percebendo lentamente que ele age muito como os caras do livro. Ele então se pergunta se é por isso que Yamada gosta de estar perto dele, mas rapidamente se convence de que ela não gosta tanto assim dele. No dia seguinte, na escola, Kyotaro chega a tempo de ver Nanju usando suas cantadas ridículas com Yamada novamente. Enquanto Chihiro tenta afastar o cara estranho, as outras meninas veem a namorada de Nanju e se perguntam como ele pode ser tão implacável em conseguir seu próprio harem na escola. Nesse momento, Nanju diz a Chihiro que ela pode ir junto com Yamada, deixando a baixinha animada. Minutos depois, Chihiro volta para a aula, e Yamada tenta convencê-la a não sair com Nanju, dizendo que ela também não vai, mas Chihiro se recusa. Depois, Kyotaro vê Yamada chorando na biblioteca e espera na porta até que ela o veja e tente agir normalmente. Ele então afirma que estava apenas tentando ler ao ar livre antes de encontrá-la na mesa. Assim que Yamada começa a falar com Kyotaro sobre todos os jogos que seu pai adora jogar, algumas garotas entram, e Kyotaro rapidamente se afasta para evitá-las. Elas se desculpam com Yamada pelo comportamento das garotas e dizem que ela provavelmente já tem um namorado. Yamada nega, dizendo que não está com ninguém, mas as meninas se recusam a acreditar nela, dizendo que ela só fala isso porque tem uma carreira de modelo. No momento seguinte, Yamada admite em voz alta que está solteira e olha nos olhos de Kyotaro para ter certeza de que ele ouviu. Mameia nota e arrasta sua amiga para longe, enquanto Yamada se aproxima de Kyotaro para conversar. Nesse momento, Mameia volta com Nanju e Yamada de repente agarra o rosto de Kyotaro como se quisesse beijá-lo. Kyotaro percebe o que está acontecendo, mas fica paralisado até Nanju sair. Yamada rapidamente sai correndo também, então Kyotaro volta para a aula a tempo de ver Serena e Moko dizendo a Chihiro que Nanju só quer usá-la para se aproximar de Yamada. Mais tarde, Chihiro tenta falar com Yamada, mas ela se recusa, e começa a provocar até Chihiro dizer que não vai mais sair com Nanju. Horas depois, Kyotaro está de volta em casa, relembrando tudo o que aconteceu hoje e de repente pensa que Yamada só tem usado ele o tempo todo para se livrar de Nanju.
Dias depois, Yamada passa pela mesa dele na aula e ele mal responde, o que a deixa preocupada porque ele também parou de ir à biblioteca por dias. Após as aulas, Kyotaro se prepara para ir para casa como de costume, mas Yamada começa a segui-lo e eventualmente o empurra contra a parede perto das escadas. Então, ela pergunta por que ele está chateado com ela, mas Kyotaro mal consegue respirar com todo aquele leite no rosto. Depois que Yamada se afasta, ele tenta sair, dizendo que tem coisas a fazer, mas Yamada começa a chorar, fazendo ele perceber que ela não é do tipo que brinca com os sentimentos dos outros. Ele então a ajuda a pegar o guardanapo e diz que só teve outras coisas para fazer nos últimos dias. Ele assegura que não está chateado com nada, e isso deixa Yamada tão animada que ela o abraça forte. Depois, eles vão para casa juntos, e no caminho, Yamada pergunta a Kyotaro como ele planeja passar as férias de inverno. Kyotaro explica que a família vai para a cidade natal do pai dele, e depois de falar sobre algumas comidas típicas da região, Kyotaro tenta sair. No entanto, Yamada o interrompe para falar sobre o progresso dele com a série de mangás, e quando Kyotaro diz que terminou a primeira edição, ela de repente tem uma ideia e promete trazer o resto. No dia seguinte, na escola, Yamada pede desculpas a Kyotaro por ter deixado os livros em casa e oferece para entregá-los a ele amanhã, mas Kyotaro a lembra que amanhã é sábado. Yamada então sugere se encontrar amanhã e pede o número dele, uma atitude ousada que deixa Kyotaro paralisado de choque. Na tarde seguinte, Kyotaro chega ao local combinado, vestido como um policial disfarçado, e percebe que chegou um pouco cedo. Enquanto pensa em como passar o tempo, ele vê Yamada também esperando e se aproxima de forma estranha para ter certeza de que é realmente ela. Ela inicialmente fica assustada, mas ao ver que é Kyotaro, fica animada e continua falando como de costume. Enquanto caminham juntos, Kyotaro se pergunta por que ela quer passar tempo com ele antes de se ver em uma vitrine e perceber por que ela parecia preocupada com a aparência dele antes. Depois que ele tira o capuz, Yamada fica animada ao ver o rosto dele e faz com que ele pegue a outra ponta da bolsa dela para não se separarem. Enquanto continuam caminhando, Yamada vê um café e sugere entrar para experimentar as panquecas. Como sempre, Kyotaro concorda nervosamente, então eles entram na fila de clientes e Yamada começa a falar sobre ideias perfeitas para o primeiro encontro. Quando ela de repente parece chateada, Kyotaro se lembra que um cara geralmente é direto durante um encontro, então tenta trocar de lugar, mas Yamada o impede. Confuso, Kyotaro pergunta como ela fez o cabelo, e Yamada diz que na verdade foi a mãe dela quem fez. Kyotaro fica surpreso com isso e diz que a mãe dela parecia ser do tipo rígido quando a viu pela primeira vez na reunião de pais. Yamada concorda que geralmente mantém uma expressão séria em público e parece um pouco rígida, mas quando chegam em casa ela se torna um ursinho de pelúcia. Kyotaro então chama a mãe dela de fofa, mas Yamada fica chateada porque ele nunca disse isso sobre ela antes. Minutos depois, eles encontram uma mesa para sentar e Yamada pergunta o que ele vai pedir, mas Kyotaro entra em pânico porque a refeição mais barata está muito acima do que ele pode pagar. Ele acaba pedindo café, dizendo que odeia coisas doces, então Yamada faz o pedido enquanto ele continua em pânico. Depois que a garçonete sai, Yamada observa que Kyotaro gosta muito de usar preto antes de dizer que também gosta da cor. Com isso, Kyotaro diz que ela ficaria muito bem em um traje escuro, já que ela é mais estilosa que ele. Então, ele entra em pânico novamente porque está tentando explicar moda para uma modelo profissional. Felizmente, Yamada é lenta demais para perceber todos os sinais que ele tem deixado desde que se conheceram. Momentos depois, Kyotaro recebe seu café e finge gostar do gosto horrível, enquanto Yamada se prepara para devorar sua torre de panquecas. Quando ela pede para Kyotaro tirar fotos dela comendo, ele tenta, mas a cara exagerada dela fazendo isso o faz mudar para um vídeo. Depois, Kyotaro avisa que o vídeo não vai ficar bom se ela postar, mas então Yamada envia para ele, dizendo que ele é o único que pode assistir. No entanto, enquanto o apaixonado começa a babar pelo vídeo, Yamada o agarra pelo rosto e diz para ele se concentrar na coisa real. Muito depois, eles vão à loja de roupas, e Kyotaro se sente ainda pior porque Yamada pagou a comida como se ele fosse um beta quebrado. Quando Yamada pede desculpas por tê-lo levado, ele diz que não tem problema, já que faz isso com a irmã o tempo todo. Yamada fica um pouco animada ao ouvir isso e diz que parecem muito próximos, mas Kyotaro diz que é só algo que ele tem que lidar. Ela então pede a opinião dele sobre 2 vestidos, e quando ele diz para ela escolher o que quiser, Yamada insiste em pegar o que ele quer.
Depois que ele concorda, ela entra no provador para experimentar o primeiro vestido e Kyotaro entra em pânico porque seu Johnson já está formigando e ele nem viu nada ainda. Momentos depois, Yamada termina de colocar e pede para Kyotaro ficar na porta porque ainda quer experimentar o segundo vestido. Minutos depois, ela tenta mostrar para ele, mas Kyotaro vê a irmã entrando e para Yamada. Quando Yamada pede para conhecê-la, Kyotaro a para novamente, dizendo que não é o momento. Então Yamada o puxa para dentro do provador. Ela então pergunta o porquê, e Kyotaro promete apresentá-los mais tarde. Então Yamada desiste da pergunta e se preocupa por já estar suando no vestido. Com isso, Kyotaro diz para ela pagar por esse porque ficou muito bom nela. Muito depois, eles saem da loja, mas já está escuro lá fora, então Yamada pede desculpas por ter tomado todo o tempo dele. Depois de perceber como ela parece chateada, Kyotaro percebe que mal se concentrou nos sentimentos dela. Então ele começa a descrever como geralmente é o tipo que rejeita convites para sair porque não se importa com socializar. No entanto, ele aceitou o dela porque queria, e o dia juntos foi realmente divertido. Isso faz Yamada se animar, então ela enrola o cachecol ao redor do pescoço dele antes de ficarem hipnotizados pelas lindas luzes de Natal. Depois de chegarem à estação de trem, Kyotaro decide ajudar Yamada com os livros e nota que a alça está quente por causa das mãos suadas dela. Nesse momento, a multidão o sobrecarrega ao entrarem no trem, e Kyotaro acaba segurando uma mão que não reconhece. Ele entra em pânico, pensando que é um estranho, mas ao lembrar como as mãos de Yamada estavam úmidas, ele relaxa, sabendo que é a mão dela. Eles então passam o resto da noite com os dedos entrelaçados até chegarem ao bairro de Yamada. Quando Kyotaro tenta desejar a Yamada um feliz ano novo, ela o para porque ainda faltam vários dias para o ano novo, e ela quer vê-lo até lá. Depois que ele concorda, ela se vira para sair e se esconde atrás da lâmpada para fazer uma brincadeira com ele. Mais tarde naquela noite, Kyotaro fica acordado, pensando em Yamada novamente, quando seu alter ego aparece para ensiná-lo a agir como um verdadeiro alfa sempre que vê Yamada. Depois de sua habitual conversa, ele promete certo para tirar uma foto. Mas, assim que encontra, ele escorrega e cai de um penhasco. Confuso, ele pergunta a Yamahata por que ela está ligando de repente, mas ela também tem a mesma pergunta, pois ele acabou de enviar uma foto do braço, parecendo ter passado por um moedor. Enquanto Kotero tenta responder, a visão dos seios de Yamada o deixa sem palavras. Então, ele leva um momento para organizar seus pensamentos antes de explicar que ela não precisa se preocupar, um pouco aliviada, e Koei explica que voltará para casa amanhã, já que o acidente, dizendo que é normal colegas de classe se ligarem no meio da noite, mas Kana diz que nunca teve caras gatos ligando para ela quando estava no nível dele. Isso faz Kotero entrar em pânico, pois a última coisa que precisa é de uma irmã insuportável fazendo perguntas sobre um relacionamento que ele mal entende. Enquanto começa a pensar em uma maneira de se livrar de Kana, ela surpreendentemente diz para ele terminar e ir dormir, pois já está cansada. Ela quer outra chamada, então ele sai do quarto. Depois que ele atende, Yamada pergunta se ele consegue ver a lua, e Kotero se lembra da promessa de enviar uma foto, então tira uma da janela e manda para ela. Ao ver, Yamada fica emocionada, mas disfarça e agradece pela foto antes de pedir para ele pegar algo para beber. Depois de tomarem um gole juntos, ela pede para ele esfregar a cabeça 3 vezes, e quando Kotero pergunta por quê, Yamada diz que não é nada, enquanto olha para seu mangá e desejando que ele estivesse perto. No dia seguinte, Kotero se prepara para voltar para casa, mas Kana sugere que Yamada, já que ela gosta de cães. Nesse momento, Kana vê e sugere que comprem um par combinando, então ele concorda para não parecer suspeito. Minutos depois, todos estão no carro a caminho de casa, e Kana começa a dar dicas de garotas para Kotero que ele nunca pediu. No entanto, ele sabe que ela só quer ajudar, pois Yamada está muito acima do seu nível. Depois de falar sobre Yamada por mais um minuto, Kana se lembra que foi ela quem veio ver Kotero quando ele ficou doente. No momento, Yamada então explica que queria vê-lo, em vez de esperar no parque porque ele acabou de quebrar o braço. Minutos depois, no parque, ela pede para Kotero tentar dar comandos ao cachorro, então Kotero tenta a sorte e é ignorado. Felizmente, Yamada o salva da humilhação, que pega a corrente do cachorro e a entrega a ela, tentando parecer despreocupado. Por outro lado, Yamada sai correndo de empolgação e agradece a ele por ter conseguido. Muito mais tarde, eles começam a voltar, e Yamada pergunta se ele está planejando visitar o templo, então Kotaro conta sobre seus planos com o resto da família. Depois de dizer que vai mandar a hora e o lugar,
Yamada sai correndo sem dar a ele a chance de se mandando mensagens antes de Kotaro decidir ir à loja à noite. Justo quando ele tenta decidir qual bebida pegar, Nanju aparece e ele acaba em uma mesa com Moeko e Mamiya. Para piorar, Nanju começa a pedir o número de Yamada, então Kotaro nega ter, para parecer que mal a conhece. Nesse momento, Mamiya se lembra do que aconteceu na biblioteca, mas Moko a impede de dizer algo. No instante seguinte, depois que Mamiya sai, Moko faz o mesmo, então Nanju ocupa o lugar em frente a Kotaro e promete não contar a ninguém que ele conseguiu o número de Yamada. No entanto, depois de um momento para se decidir, Kotaro recusa e diz que simplesmente não quer que Nanju tenha o número dela. Nesse momento, Moko volta e pede a Kotaro para acompanhá-la até em casa porque já está muito tarde. Nanju se oferece para fazer isso, mas Moko insiste em ir com Kotaro e diz que é porque são amigos. Isso surpreende Kotaro porque ele achava que ela o odiava, então ele aceita e sai com ela. Enquanto caminham, Moko diz a Kotaro para ser e Kotaro explica que inicialmente queria evitar a situação constrangedora. Ele então diz que as coisas com Yamada não são tão sérias, rapidamente a retira. Kotaro admite que gosta dela, mas Moko diz que já sabe porque é muito óbvio. Momentos depois, eles chegam à casa de Moeko, mas quando ela o convida para entrar, Kotaro se afasta, pensando que ela perdeu a cabeça. Então, ele liga para Yamada e esquece o que dizer porque só queria ouvir a voz dela. No momento seguinte, Moko entra para contar a Yamada sobre seus sentimentos. Enquanto isso, Moko critica Yamada por não saber onde está a lixeira para os lanches dela. Enquanto Kotaro tenta pensar em um plano de fuga, Kana pergunta se Yamada tem namorado porque ela tem se arrumado como se fosse ver um cara que realmente gosta. Kotaro evita a pergunta completamente, então Kana começa a empurrá-lo para cumprimentar Yamada até que ela os aviste. No momento seguinte, Yamada corre até eles e cumprimenta sua mãe antes de engajar em uma conversa por alguns minutos. Eventualmente, ela se junta a Kotaro tempo suficiente para planejar sua segunda fuga. No entanto, enquanto saem, Kana de repente agarra Kotaro e se afasta na outra direção, mas ele a empurra contra um poste antes que ela possa provocá-lo sobre isso. Finalmente, eles chegam em casa, mas comprou para Yamada, e teme que Kana também a reconheça. Para proteger seu segredo, ele segue Yamada para dentro e a agarra pela cintura bem antes de Kana olhar. Kana agarra Kotaro pela camisa, exigindo saber como ele já está tão ousado, mas se distrai com os atributos de Yamada. Vários minutos depois, Kana acha que finalmente é melhor amiga de Yamada, então pergunta a Kotaro o primeiro nome de Yamada, mas ele hesita em dizer. No entanto, depois que ambos começam a pedir, ele diz, e Kana decide que é a hora perfeita para mostrar a Yamada seus anuários. Depois que Kana os abre, Yamada fica obcecada pelas fotos e começa a pedir mais. Então, ela os lembra de uma certa excursão ao ar livre, mas o clima muda de repente. Depois que Kotaro decide encerrar a sessão de fotos, Kana inventa uma desculpa para sair, e quando Yamada tenta fazer o mesmo, Kana diz para ela não se incomodar. Enquanto as duas falam sobre isso, Kotaro vê uma das correntes de cachorro, então verifica Yamada antes de perceber que Kana deixou a dela. Nesse momento, Kana agradece a Yamada por ser amiga de Kotaro, e Yamada fica animada antes de pedir permissão para chamar Kana de irmã. Kana aceita, com a condição de que ela possa usar seu primeiro nome, e depois que ela sai, Yamada ajuda Kotaro a terminar a limpeza. Então ela o segue até seu quarto, dizendo que só quer ajudar, mas antes que ele possa responder, ela se senta que ele se junta a ela pergunta sobre uma foto que ele tirou com dois velhos amigos. Então Kotaro explica que eles eram bem próximos até fazerem os exames de admissão, e ambos foram para escolas particulares. Para mudar o clima, Yamada pergunta sobre seus troféus antes de notar seu livro sobre mistérios de assassinato. Kotaro desiste, pensando que ela o vê como um esquisito, mas depois que Kotaro explica que é principalmente sobre a psicologia de um assassino, Yamada se joga na cama e pede para ele ler sua mente. Nesse momento, ela nota uma revista na parede, mas Kotaro olhos, porque é a revista dela que ele vê todas as noites. Yamada fica chocada com isso. No entanto, em vez de ficar chateado, Yamada tira uma foto do álbum dele e sai correndo enquanto Kotaro a persegue. De repente, ela para e promete encontrar mais tarde naquela noite, em um sonho, Kotaro se lembra do dia em que falhou nos exames de admissão e seus dois melhores amigos tiveram que deixá-lo para a escola particular, de sangue. No dia seguinte, sua mãe o deixa na escola bem na hora em que Yamada aparece, então eles pedem que ela cuide dele. Depois que eles vão embora, Yamada pergunta a Kotaro sobre a outra corrente de cachorro que ele ganhou da Kana. Ele mostra, mas ela quer que ele coloque na camisa. Ele concorda,
mas diz que precisam de um lugar privado, então Yamada o leva para um canto escuro antes de colocar a corrente. Mas ao ver a tristeza em seu olhar, ela o abraça até as lágrimas caírem. Minutos depois, eles correm para a aula e ficam chocados ao encontrar a Moeko, então se separam. No entanto, ao ver os rostos suados, Moeko fica de sua. Ela sai correndo enquanto Yamada tira alguns doces para ele. Será que Kotaro algum dia contará a Yamada sobre seus sentimentos e a levará para seu quarto? Ou ela tomará a iniciativa como sempre? Comente a parte 2 para descobrir e não esqueça de deixar um like e se inscrever para ver mais resumos como este.